vamos fechar os nossos olhos. Você que está em casa também, acompanhe a gente neste momento de oração, onde nós vamos acalmando os nossos pensamentos, procurando desacelerar, procurando viver o tempo de Deus. Pois o tempo de Deus nos acalma, nos conforta, nos envolve. E assim nós ficamos melhores, nos sentindo muito melhores. E assim nós vamos, com mais facilidade, nos envolvendo com as vibrações deixadas aqui pela espiritualidade amiga, que nos recebe e que já vai iniciando o nosso tratamento. Então nós vamos desenvolvendo o sentimento de gratidão. Gratidão a toda essa espiritualidade que cuida de cada um de nós, que cuida desta casa, que prepara tudo para nos receber. E também vamos ao nosso Pai, com muita gratidão a Ele, pela vida, por esta valiosa encarnação, por mais um dia concluído dela, com todo o aprendizado, com risos, com realizações, ou com lágrimas, ou com frustrações, mas vivemos mais um dia. E tudo é muito valioso para nós, até as frustrações, as lágrimas, os problemas. Então nós vamos agradecendo a Deus por tudo isso e por muito mais do que nós já conquistamos até aqui. Então nós agradecemos. Vamos pedindo à espiritualidade amiga que envolva a Daniela, pois ela vai nos trazer, assim, a mensagem do Evangelho, a despertar a nossa consciência, mais uma noite do Evangelho com Jesus. E assim, então, nós vamos pedindo a permissão à espiritualidade para o início das nossas atividades. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente inicia aqui com a Daniela Velasquez, e ela vai falar para nós sobre o verdadeiro discípulo. A palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos. Agora sim, obrigada. Agradeço o convite da casa mais uma vez. E gostaria de pedir que todos estivessem realmente conectados, porque a vibração dessa casa nos convida a mudanças, mas a gente precisa estar pronto para isso, estarmos preparados. Cada um veio aqui com um objetivo determinado, né? Uns para a cura do corpo, outros para a cura do espírito, mas todos buscando algo, mas para que a gente possa, de fato, sair daqui levando aquilo que a gente precisa, precisamos fazer a nossa parte também. Muitos de nós vêm ao centro, vai à igreja, pede para Deus os milagres, pede a cura, mas não se transforma. Então, eu não tenho como ter resultados diferentes se eu continuar sendo a mesma pessoa. Então, quando eu adentro no centro espírita, buscando a cura, seja ela qual for, eu preciso sair daqui melhor. Eu preciso mudar um pouco o meu pensamento,
o meu sentimento de alguma forma, para que eu possa, sim, alcançar aquilo que eu vim buscar. Eu estive numa festa, há uns dias atrás, em que o meu tio estava fazendo 80 anos. E durante a festa, eles estavam computando o tempo de vida, né, em dias e horas. Então, 80 anos ficou aproximadamente 29 mil dias vividos e aproximadamente 700 mil horas. É bastante tempo. E aí me fez pensar, né, nossa, são muitos dias. E eu, no retorno ao meu lar, eu fiz as contas dos 46 anos, que é a minha idade. Então, foram 16.800 dias e aproximadamente 400 mil horas vividas. Aí eu até tentei tirar o tempo dormindo, mas, na verdade, dormindo a gente também trabalha. Né? Tem pessoas que trabalham mais dormindo, até a espiritualidade usa para o trabalho. Então, vamos arredondar aí que eu tenho mesmo quase 17 mil dias vividos. E aí cada um faz a sua conta com a sua idade, não precisa revelar. Mas o que você tem feito dos seus dias? De tantos dias vividos, de tantas horas vividas. O que você fez? Vamos imaginar uma grande empresa, uma empresa grande, né, de muito sucesso, muito bem desenvolvida, em que ela faz sempre o seu balanço. Balanço, seja um balanço anual, seja um balanço semestral, mensal. Mas as grandes empresas fazem esse balanço. E aí ela precisa verificar aquilo, os lucros que ela obteve, ela precisa ver o que foi feito, o que se deixou de fazer, o que precisa melhorar, onde eles perderam, onde eles ganharam. E assim como nós, vamos fazer uma analogia com uma grande empresa, o balanço da nossa vida, nesses dias vividos, nesses 16 mil dias vividos, qual é o balanço que eu faço? Se eu estou aqui no planeta Terra com um objetivo, eu preciso saber se estou alcançando esse objetivo. E se eu não estiver alcançando esse objetivo, eu preciso saber e eu preciso redefinir a minha vida. O que eu preciso mudar para chegar naquele objetivo? Porque senão, meus irmãos, nós seremos como um barco à deriva. E aquele que não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Façamos, então, esta análise, computa as horas que vocês têm, que já foram vividas e que a gente tem todos os dias. Porque nós precisaremos prestar contas do que estamos fazendo. Nós prestaremos conta do nosso tempo, que é muito precioso, de todos os nossos talentos. Eu vou ter que prestar conta do que eu tenho, da oportunidade que eu tenho de enxergar, da oportunidade que eu tenho de ouvir, de falar. O que você tem feito com o seu dom da fala? Você tem somente divulgado notícias ruins, falado mal das pessoas, feito fofoca? O que você tem feito do seu dom de ouvir? Ouvir as coisas e distorcer e transformá-la em uma fofoca? O que você faz do que você vê? Você vê o sofrimento e você leva o consolo àqueles sofredores? Quantos talentos nós temos que nós teremos que prestar contas? Ou nós seremos o servidor mau, o servidor infiel, preguiçoso e negligente, que quando recebeu o talento do seu senhor, enterrou? Ou seremos o servo fiel, leal, que multiplicou os talentos? Então vamos pensar que tudo que nós temos foi concessão do nosso Pai. E nós precisamos entregar para Ele a planilha com lucros. Porque nós estamos aqui no planeta Terra para evoluir. Então Deus nos deu os talentos e a gente precisa multiplicar. Aquela parábola é perfeita. Do que você fez? Você enterrou ou você multiplicou?
Então, todos os dias, quando a gente acorda, vamos pensar que é mais uma oportunidade. Então, nós vamos ter que servir, nós vamos ter que ensinar, nós vamos aprender e nós vamos cumprir a nossa missão. Todos os dias eu tenho que fazer um pouquinho para que no final eu saia com o saldo positivo dessa encarnação. Cumprindo a nossa missão, que pode ser grandiosa, mas pode ser uma pequenina missão, que é grandiosa para determinada pessoa. Eu tinha uma conhecida que ela cuidou muito tempo da sua mãezinha, que tinha Alzheimer. Ela dava bastante trabalho, mas ela era cuidada com tanto amor. E um dia a mãe dela veio a desencarnar. Um mês depois, ela desencarnou. Ou seja, a missão dela era cuidar da sua mãezinha. E ela fez perfeitamente. Quando encerrou, ela se foi, voltou para o plano espiritual. Com certeza, né, foi recebida alegremente no plano espiritual. No livro Céu e Inferno, né, nós temos um capítulo que vai falar dos espíritos arrependidos. Aqueles que lamentaram o tempo, né, aqui da Terra, que perderam nas coisas terrenas, nos vícios, na vaidade, no egoísmo, ao invés de trabalharem o seu progresso moral. Então, lá no livro dos Espíritos, no livro Céu e Inferno, é muito interessante, se vocês puderem ler, porque faz a gente pensar, né, como que nós estamos vivendo. Então, eles reconhecem o seu erro, reconhecem, né, as suas ações passadas, o que fizeram, o tempo perdido, e eles pedem essa oportunidade de espiar e reparar. E nós, aqui, hoje, somos aqueles espíritos de outras existências que também pedimos a reparação dos nossos erros. Então, nós estávamos lá, em outras existências, né, tentando uma nova oportunidade depois de desencarnar, e hoje é a concessão desta oportunidade de espiar e de reparar. E o que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Novamente nós vamos perder, novamente nós vamos entrar no rol daqueles espíritos arrependidos, que falam, meu Deus, eu perdi mais uma oportunidade, mais uma chance de evoluir, sabendo que nós sabemos qual o caminho, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós nos perdemos aqui neste mundo, nós queremos fazer parte deste mundo, nós queremos viver as coisas mundanas, com a desculpa de que, somos encarnados, então a gente tem que aproveitar tudo que tem aqui. Não é bem assim. Jesus esteve no mundo, mas não pertenceu ao mundo. E nós podemos seguir esse exemplo do Mestre. Então, vamos imaginar que um dia estivermos na fila dos devedores, esperando uma oportunidade de reencarnar, e estamos tendo essa oportunidade. E a fila está imensa de espíritos querendo a oportunidade de vir aqui novamente e fazer diferente. Se Deus nos concedeu mais este dia, se hoje nós estamos aqui mais um dia, pense por que você acha que foi concedido esse dia. O que você fez hoje de diferente para mudar a sua evolução, o seu grau evolutivo? Será que Deus nos concedeu mais um dia para que a gente assistisse mais um capítulo da novela? Será que Ele nos deu mais um dia para que a gente pudesse tirar satisfação com o nosso vizinho? Comer desesperadamente? Beber até cair? Será que Deus nos concedeu o dia para fazer isso? Entendam que muitas vezes nós tiramos um dia para o Evangelho, né? Não é que a gente fala nos centros, né? Vamos tirar um dia para fazer o Evangelho no lar? A gente tira um dia para fazer o Evangelho, mas a gente se senta na frente da televisão todos os dias para assistir todos os dias do Big Brother, todos os capítulos da novela. E uma horinha para o Evangelho? Será que é isso que Deus nos deu mais um dia para isso? Para a nossa reflexão. E Jesus disse, quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem
perder a vida por minha causa, achá-la. Ou seja, achar qual vida? A verdadeira vida. Então, se você preferir viver esta vida terrena somente, né, curtindo tudo que a terra oferece, você perderá a vida verdadeira. Foi isso que Jesus disse. Não é digno de mim aquele que não pega a sua cruz e não me segue. Vamos pensar, meus irmãos, que todos os dias pode ser o nosso último dia de vida. Não é verdade? Que eu acredito que seja. A gente tem que acordar com esse pensamento. Pode ser o último dia. Porque as pessoas desencarnam, muitas delas não nos avisam. As que estão doentes, muitas vezes em estado terminal, a gente até consegue mais ou menos sentir, né, a partida, a gente vai se preparando, mas nem todas. Então, vamos supor que nós, quando acordamos, tivermos esse pensamento, como que nós vamos viver? Então, será que eu sabendo que hoje é meu último dia de vida, vocês acham que eu vou me preocupar em sentar em frente à televisão para assistir o último capítulo da novela, para assistir o Big Brother? Eu não vou fazer isso. Se eu souber que é meu último dia de vida, o que eu vou fazer? A gente quer se redimir, então a gente vai procurar as pessoas que a gente ofendeu, as pessoas que nós magoamos, vamos tentar pedir perdão, não é verdade? Ou nós vamos fazer o quê? Nós vamos buscar a quem nós mais amamos, e nós vamos abraçar, nós vamos beijar, nós vamos dizer o quanto elas são importantes para nós, quanto elas foram importantes na nossa vida, quanto que nós vamos sentir falta delas. E você recebeu o dia hoje, e você fez isso? Quem aqui falou para uma pessoa que ama, que a pessoa é importante? Por que a gente só faz isso depois que a pessoa parte? Quantas pessoas só falam isso quando já desceu lá o caixão? Ou vão lá no dia de finados conversar com o corpo apenas. Então, meus irmãos, vamos viver todos os dias como se fosse o último. Então, quando a gente acorda, agradecer a Deus, eu ganhei mais um dia, eu ganhei mais uma oportunidade de fazer diferença, de fazer a diferença. E como que eu me torno um verdadeiro discípulo do Mestre Jesus? Como eu faço isso? Primeiramente, nós precisamos ter a teoria, né? Receber a instrução, e nós temos. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a Bíblia, nós temos o Novo Testamento, as passagens de Jesus, infinitos livros espíritas que nos contam, né, o que muitas vezes não está escrito na Bíblia. Então, a teoria, as instruções, nós temos. Então, o primeiro passo para ser um discípulo do Mestre, nós temos, graças a Deus. Agora, nós precisamos seguir os ensinamentos, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que é o mais difícil. E o principal, imitar Cristo. Então, conhecimento nós temos, a boa vontade de colocar em prática nós temos, mas nós precisamos aprender a imitar o Mestre Jesus. Imitar como? Em qualquer situação. Então, quando ela vem falar comigo, eu vou responder como o Mestre responderia. Quando eu sou fechada no trânsito, eu imagino como que o Mestre reagiria. Quando alguém me ofende, o que será que ele iria responder? É assim que se imita Jesus, é assim que se torna um discípulo do Mestre. Vamos pensar naqueles os 12 escolhidos de Jesus. Eles ouviam o Mestre e depois eles foram fazendo o que ele fazia, inclusive promovendo a própria cura, como o nosso Mestre fez. Então, tenhamos em mente que frequentar o centro espírita, você pode vir todos os dias no centro espírita, você pode frequentar a igreja, você pode participar de cultos, você pode se vestir maravilhosamente para ir num evento, né, em igrejas, em templo. Isso não vai fazer de você discípulo do Mestre Jesus. Não vai fazer. Você pode vir aqui quantas vezes você quiser no centro, não vai te fazer um discípulo. O que nos transforma, além de imitar o Mestre Jesus, a gente vai reconhecer, como que a gente vai reconhecer o seu discípulo? Pelos seus princípios de caridade, né? De como ele ensina
e como ele pratica os princípios da caridade. Nós vamos reconhecer o verdadeiro discípulo pela sua capacidade de amar, pela sua renúncia, por aquilo que ele faz pelo próximo, pelo esquecimento de si mesmo, pelo número de aflitos que ele leva o consolo. Também vamos reconhecer como um discípulo do Mestre Jesus. E pelo triunfo dos seus princípios. O que seria isso? É você estar no mundo e não ser do mundo. É os princípios de amor, de caridade, de fé, de respeito. Você triunfar nesses princípios. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, nós temos que trabalhar, não temos? Nós temos que nos socializar, que inclusive é uma lei, é a lei da sociedade. Porque eu só vou conseguir evoluir se eu tiver o contato com os meus irmãos. Então nós precisamos, mas vamos fazer isso da melhor forma possível, enxergando no próximo verdadeiros irmãos. É difícil, meus irmãos? Com certeza. Mas aí que está, quanto maior o sacrifício, maior a recompensa. E a recompensa do nosso próprio coração. Como é bom a gente sentir que nós vencemos um obstáculo, que aquela pessoa que nos era difícil de conviver, hoje a gente compreende que essa pessoa não tem o mesmo conhecimento que a gente, ela não teve a mesma criação que a gente teve. Então, quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, essa convivência é muito mais fácil. Façamos como Giovanni di Pietro de Bernardone, nascido em 1182 em Assis, na Itália, um grande discípulo do Mestre Jesus. O que dizia Francisco de Assis? Pai, fazei de mim instrumento de vossa paz. Ele é um modelo, se você um dia pretende ser um discípulo. Faça de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu possa levar o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Que a gente possa fazer pelo menos uma dessas ações, ter uma dessas ações que Francisco de Assis pedia ao Pai. Quando a gente fizer a oração de São Francisco, que a gente faça de coração, desejando isso, não simplesmente fazer da boca para fora. Quando falar, Pai, faça de mim instrumento de vossa paz, esteja preparado, esteja pronto para isso, porque não aparecerão, em nossos caminhos coisas fáceis. Se eu estou dizendo que onde houver ódio, que eu leve o amor, o que vai aparecer na sua frente para você levar o amor? Com quantas pessoas difíceis você vai conviver? Com quantas pessoas sofridas que você vai se deparar? Para eu levar alegria, eu vou ter que me confrontar com a tristeza. Para eu levar a luz, eu vou ter que me deparar com as trevas. E por isso que a gente tem que se fortalecer. Para que eu possa ajudar, para que eu possa colaborar, para que eu possa ser instrumento da paz, eu preciso estar forte, eu preciso estar fortalecido. E eu preciso mudar. Toda vez que eu adentro o salão, hoje eu vou ficar um pouquinho melhor. Hoje eu vou estar um pouquinho mais forte do que a última vez que aqui eu estive. Uma vez me perguntaram, como que eu vou saber, como que vai ser o chamado de Deus para que eu seja um discípulo do Mestre? Em que horas, em que momento isso vai acontecer? E aí me fez imaginar, relembrar como que foi que Jesus apareceu na vida dos seus discípulos. Então, eu imaginei aquele jovem Messias caminhando à beira do mar da Galileia, e quando ele se deparou com Pedro e André, ele disse, vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. E eles largaram os seus barcos e seguiram ao Mestre Jesus. E assim também aconteceu com João e Tiago. Foram convidados pessoalmente pelo Cristo. Até então,
até o momento em que ele se depara com Mateus, coletor de impostos, aquele que não era bem quisto em sua cidade, porque era considerado um traidor, porque tirava do seu povo. Jesus, com toda a sua luminosidade, com todo o seu magnetismo, envolveu Mateus e disse: Mateus, siga-me. Mateus não titubeou, ele não questionou, simplesmente ele parou o que ele estava fazendo e seguiu o Mestre Jesus. Foram convidados diretamente por ele para ser o seu discípulo. Houve quem também fosse convidado e não quis, como o jovem rico, que quando questionou: mestre, como eu faço, para alcançar o reino dos céus, para chegar no reino de Deus? E Jesus disse: vende tudo que você tem e me segue. Ali foi um convite direto também. E ele, porque era muito rico, não deixou a sua riqueza para seguir Jesus. Mesmo sendo seguidor de todos os mandamentos da lei mosaica, ele cumpria direitinho. Mas quando chegou na hora de largar tudo para seguir Jesus, ele achou melhor depois. E nós somos convidados como? Diretamente como Jesus fez com os seus discípulos? Não. Mas nós somos convidados todos os dias. Então eu respondi dessa forma. Nós somos convidados todos os dias para seguir Jesus, nos pequenos detalhes, no dia a dia. Mas nem todos estão preparados para isso. Por quê? Para seguir o Mestre Jesus, é preciso que haja uma ruptura entre a vida antes de Jesus e depois de Jesus. Precisamos ter essa ruptura do passado, de deixar o passado. Hoje, nós, para seguir o Mestre, a gente não precisa deixar, como os discípulos fizeram, deixar a família, deixar o emprego e seguir. Hoje, seguir Jesus é deixar para trás o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Eu não preciso deixar meus filhos em casa para seguir Jesus, muito pelo contrário. Hoje vamos todos caminhar em direção ao Mestre. Mas essa ruptura é que é difícil de fazer. Então, para segui-lo, passado. Quantos de nós já cometemos muitos erros gravíssimos, mas que, a partir do momento que a gente reconhece o erro, que a gente está proposto a se arrepender e a reparar esse erro, é uma nova vida. Todos nós já fizemos escolhas que nós nos arrependemos até hoje. Escolhas que muitas vezes a gente acredita que mudou o rumo da nossa vida. Mas, para que ficar preso nesse passado? Aceite começar uma nova vida, seguir ao Mestre Jesus. Aqueles que acompanhavam Cristo, tinham as suas vidas erradas também. E todos o seguiram com uma nova existência. Existia um jovem que se formou em Londres. Esse jovem, ele tinha uma vida muito tranquila. Então, ele não lhe faltavam recursos financeiros, ele teve a oportunidade de estudar em uma excelente universidade em Londres e se formou em Direito. E ele, com uma condição boa de vida, ele resolveu, então, fazer uma viagem à África do Sul. Ele queria se mudar para lá. E certa vez ele comprou um bilhete da primeira classe. E era de Durban para Pretória. E ele, nesse trajeto, em uma das estações, um indivíduo se incomodou com a presença dele e disse que ele não deveria ficar naquele vagão, porque aquele vagão era somente para brancos. E ele era de uma pele mais escura. E ele, advogado, bem formado, bem instruído, ele rebateu, ele não aceitou de pronto. E então o funcionário da estação obrigou ele e falou: saia por bem ou por mal. E ele não saiu, porque ele não entendia qual motivo ele deveria sair. Então ele foi retirado à força, a sua bagagem jogada. E essa nossa história fala de Mohandas Karam Chand Gandhi. A partir daquele dia, houve então um divisor de águas. Essa foi a história inicial de Gandhi, Mahatma Gandhi.
E a partir daquele momento, daquele sofrimento, daquela humilhação, ele transformou sua vida. Aquele momento foi o seu chamamento. E nós, muitas vezes, ficamos esperando, primeiro, que Jesus apareça na nossa frente para nos convidar a segui-lo, ou que vai acontecer uma coisa muito maravilhosa na nossa vida, que a gente vai achar que é o chamamento. Mas que, na verdade, pode acontecer como aconteceu com Mahatma Gandhi, numa situação deplorável, em que ele foi humilhado por ser negro-ariano. Então, aquilo fez com que ele se transformasse, que ele pensasse nos seus irmãos que estavam lá na Índia, sofrendo com o domínio inglês. Fez ele repensar nos irmãos que sofriam com o preconceito racial. Então, fez ele se transformar, ele sentiu na pele o que era isso e começou a sua luta pacífica, né, porque ele nunca derramou uma gota de sangue sequer, nunca levantou uma espada, uma arma, para poder protestar contra essas injustiças que o seu povo, né, que as pessoas que não eram brancas sofriam. Então, a partir daquele momento, foi um divisor de águas para Mahatma Gandhi, com uma resistência pacífica, né, que ele conseguiu, inclusive sendo o símbolo, né, da paz que nós conhecemos. Existia um jovem também, um jovem alemão, extremamente inteligente, teólogo, filósofo, músico e escritor, extremamente inteligente, de uma família rica, ou seja, sem nenhuma preocupação, né, quanto ao seu sustento. Ele encantava as plateias europeias com as suas apresentações musicais. Muito querido, muito respeitado. Certa vez, ele estava em um consultório, lendo uma revista, e ele se deparou nessa revista com uma imagem de Jesus crucificado. E a legenda desta imagem estava escrito, tenho sede, como se Jesus estivesse dizendo que ele tinha sede. Na verdade, este anúncio nesta revista era uma solicitação de médicos para atuarem na África, onde não havia qualquer recurso, onde as pessoas estavam morrendo de fome, de doenças, não tinha o mínimo de higiene naquele lugar. Então, pedia-se nesse anúncio médicos voluntários para trabalharem na África. Só que ele era músico. E o que ele fez? Ele se inscreveu na faculdade de medicina para cursar medicina. Cursou por 6 longos anos, se especializou. A sua esposa se formou em enfermagem e ele largou toda a sua vida na Europa e foi atender aos apelos, né, humanitários na África do Sul. Este homem se chama Albert Schweitzer. Existem vários hospitais com o nome dele. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ele fez um trabalho magnífico na África, né? Ele começou o seu hospital lá, começou dentro de um galinheiro. Ele improvisou um consultório dentro de um galinheiro e assim ele começou o seu trabalho, o seu longo anos de trabalho. Às vezes ele voltava para a Europa para fazer os concertos, para angariar recursos. E todo esse recurso ele levava para a África, para o hospital, para o atendimento humanitário. Ou seja, como foi o chamamento para ser um discípulo do Mestre? Nós estamos com os olhos abertos para reconhecer isso à nossa volta? Ele fez medicina, ele transformou a sua vida. Então, não ache que porque nós já estamos formados em alguma coisa, porque a gente já tem uma carreira em alguma coisa, que nós não podemos, um dia, receber o chamado para fazer outra coisa. E também temos que ficar atentos para o que fazemos hoje. Se dentro do que nós fazemos, nós não estamos cegos para o chamamento de Jesus. Havia também uma jovem donzela, muito mirradinha, pequenininha, que veio da Albânia. Ela resolveu, então, servir ao Mestre Jesus. Ela conheceu
Calcutá. E pediu, então, para servir Jesus em Calcutá. Ela, quando se deparou com aquela tristeza, com aquela pobreza, com aquela miséria, não somente miséria física, mas miséria moral, Madre Teresa de Calcutá, conhecida não, né, cujo nome Agnes Gontia, ela dedicou a sua vida para servir os mais necessitados. Dedicou a sua vida, lutou, fez campanha para dar um pouquinho de dignidade para aquelas pessoas. Recebeu o chamamento de Jesus e aceitou. Então, meus irmãos, não vamos ficar de braços cruzados esperando a hora chegar. Temos que agir, temos que fazer. O próprio Filho do Homem, Jesus disse, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Foi Jesus que disse. Não sou eu que estou inventando. E vamos lembrar dos nossos exemplos. Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa, Bezerra de Menezes, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer. Quantos exemplos nós temos de pessoas que se transformaram, que resolveram dar a própria vida em nome do Mestre. E todos eles eram pacíficos, não passivos. Não podemos confundir a passividade com o ser pacífico, porque ser passivo é nada fazer, é ficar esperando o milagre cair do céu. Sejamos passivos, sim. Pacíficos, mas vamos agir. Nós precisamos ter ações ao nos depararmos com o sofrimento. Nós precisamos agir para nós mesmos. Muitos dos nossos irmãos estão em sofrimento em razão da sua própria inércia, da falta de coragem, da falta de vontade de mudar, de se iluminar. E nós sabemos como fazer. Sejamos nós, então, quando nos depararmos com esse sofrimento, sejamos nós a mão amiga, sejamos nós a luz na vida dessas pessoas, assim como nós esperamos que as pessoas também nos estendam a mão quando nós mais precisarmos. E como que você vai se transformar? Como você vai transformar a sua vida para que você se torne a mensagem do Cristo? Porque nós temos que ser a mensagem. Nós, através da nossa vida. E como que eu vou fazer isso? Que a sua maior virtude seja a sua ação. Que seja a sua ação. Que a sua verdadeira propriedade seja o bem que você faz. Essa deve ser a nossa verdadeira propriedade. E que o nosso discipulado, que o seu discipulado, o nosso discipulado se manifeste, não por palavras. Que o discipulado se manifeste através de uma vida que inspire pessoas, servindo. Seja você que tenha aquela vida que vai inspirar pessoas, servindo e imitando o Mestre Jesus em todos os dias da tua existência. Que Jesus possa iluminar o caminho de todos vocês, que vocês, ao saírem daquela porta, compreendam, entendam e acreditem que uma sementinha está plantada no coração de cada um de vocês. Basta trabalhar, agir e regar essa semente para que vocês possam se tornar verdadeiros discípulos do Mestre Jesus. Muito obrigada. Eu adoro ela. Eu adoro quando você vem aqui. É uma palestra maravilhosa, não é? Põe a gente para pensar, não é? Então tá aí, gente, ó. O convite foi feito, né? Ela foi um instrumento aí da espiritualidade hoje para falar a palavra de Jesus para nós, para nos trazer essa mensagem, esse convite
Como ela disse agora no final, a única e verdadeira propriedade que a gente tem é o bem que a gente faz. Porque tudo aquilo que a gente acha que são nossos bens aqui, é só usos de frutos. Porque a gente não vai levar absolutamente nada, não é? Como a gente sempre fala aqui, a gente compra uma casa, faz tanta dificuldade, às vezes, para pagar uma casa, deixa de pagar o imposto dela. A prefeitura vem, ó. Então, a gente não tem nada, né? Tudo que a gente deixa de pagar daqui da terra, a gente perde. Então, assim, nada nos pertence. E também, assim, a gente, quando for embora, né, não tem gavetinha. Então, os verdadeiros bens é a empatia, né? Quando a gente consegue desenvolver a empatia, sempre nos colocando no lugar do outro, imaginando o sofrimento que o outro está tendo, e ir lá estender a mão, e nunca fazer para ninguém o que a gente não gostaria que fizessem para a gente, né? Então, essa é a nossa verdadeira propriedade, né? Muito bem falado. Então, tá ótimo. Danielo Gilberto Barbosa, que está do outro lado na internet, está falando, ó, Daniela, palestra maravilhosa, que nosso Mestre Jesus abençoe hoje e sempre. Paz, luz e equilíbrio. E a Terezinha Santos, boa noite a todos. Sempre linda a palestra da Daniela. Parabéns.